queridos, tudo bem? Que bênção estar aqui com vocês nessa noite mais uma vez. Sempre muito contente, feliz por poder compartilhar com a igreja, com os irmãos, com os amigos conectados conosco a palavra do Senhor. Quando eu olho para esse grupo, fico feliz. Hoje eu estou ainda mais feliz, né? Esse grupo de garotos e garota aqui presente com a gente, os nossos filhos. Fico muito feliz quando eu vejo os nossos pequenos aqui, né? Olha que número bonito, é, Aline? Dá uma olhadinha aí, Aline, ó, seu grupo aí, ó. Olha que bênção, né? A Aline está preparando aí algo importante para vocês, viu, crianças, meninos, adolescentes, pré-adolescentes, que estão conosco aqui nessa noite. Fico feliz pela presença de cada um de vocês. Hoje nós estamos presentes aqui na igreja. Amém? Quem é a igreja? Fala assim, eu sou a igreja. Amém, queridos? Né? Eu sou a igreja. Dá uma olhadinha para o lado e aí fala assim, ó, ô igreja. Dá uma olhadinha, vai. Né? De lado assim, fala, ô igreja. Ô igreja, né? Essa é a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus, e é tão importante quando a gente se reconhece assim, quando a gente se olha, e olha no espelho, e você vê aquela figura bonita, né? Você já viu sua figura no espelho? Tenta lembrar aí, hein, Rafaela? Você que gosta de arrumar seu cabelo no espelho, fica ali um tempo bom, fica se olhando, cada fiozinho, né? E aí eu acho que ela fica pensando assim, como eu sou bonita. Amém, irmãos? Cada um de nós, a gente se olha no espelho e olha assim, olha que rapaz bonito. Eu me olho e vejo assim, né, Pedro Lucas? Pedro Lucas me copiou. A gente olha no espelho e fala assim, como eu sou bonito. Obrigado, Deus, obrigado por essa beleza. Cada um de nós tem uma beleza extraordinária que Deus fez com todo amor, com todo empenho, com todo carinho. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É verdade isso? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é isso, irmã Maria? É bênção que um dia a palavra de Deus veio até nós, e nós então, hoje, nós podemos dizer assim, eu sou filho de Deus, faço parte da igreja, sou a igreja, e sou muito feliz por estar compondo o corpo de Jesus, né? Somos o corpo de Jesus, a igreja é o corpo de Jesus, e assim nós vivemos. Bora viver? Amém, irmãos? Fala aí, bora viver, bora, todo mundo junto? Bora viver, amém, queridos? Bora viver, vambora viver aquilo que Deus fez com que a gente vivesse. Domingo passado, nós começamos essa série, Bora Viver, e cada um de nós pôde participar, né? Hoje, eu quero ver se eu não me perco, tá? Eu fiz diferente aqui, para não me perder, vou pegar essa chave aqui, deixa eu colocar aqui, para esse vento às vezes tira meu papelzinho do lado aqui, vamos ver se aqui ele me ajuda agora. Domingo passado eu me perdi um pouco por conta das respostas, né? Cada um pegou o seu papelzinho para preencher aí, todo mundo tem lápis, caneta, quem não tem pode pegar aqui na mesa, aqui na frente tem um lugarzinho aqui que tem lápis, tem caneta. Você pode vir pegar, que daqui a pouquinho nós vamos começar a responder. Pastor Lelis vai me ajudar, e hoje vocês vão ter aí o benefício da projeção. Está vendo ali? Hoje eu fiz, né? As respostas vão começar a aparecer ali no nosso projetor, e você então pode acompanhar, e aí eu me perco menos para não ter que ficar respondendo durante a palavra cada preenchimento que você terá de fazer aí. Então, a primeira palavra nossa nessa série Bora Viver, quem é que lembra, né? Eu falei sobre um viver, coloquei, está escrito aí, pode soltar o primeiro aí, pastor. Viver uma fé prática. Não foi isso que nós falamos? Nós estamos trabalhando a ideia de viver uma fé
prática, não só uma fé teórica, não só uma fé de conhecimento. Nem tudo que nós conhecemos, nem tudo que nós sabemos a respeito de Deus, nós colocamos em prática. Não é verdade isso? Então nós queremos viver uma fé prática, uma fé real, uma fé que se manifesta em primeiro lugar, escreva mais uma vez aí, em primeiro lugar, onde ninguém vê. Ok? Em primeiro lugar, onde ninguém vê, lá dentro de você, lá no seu coração, lá no seu íntimo, lá dentro da sua mente, onde na verdade só Deus vê. Isso aí, onde na verdade só Deus vê. Tudo o que a gente tem dentro de nós, que às vezes pensamos, só eu sei, só eu tenho conhecimento. Na verdade não é só você, Deus também sabe, Deus tudo vê. Mas queridos, tudo na nossa vida se manifesta primeiro dentro de nós. Por isso que está escrito na palavra de Deus, um texto, um verso, que diz assim, Jesus disse assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso começa primeiro dentro de nós. Começa primeiro dentro de nós. Então, nessa semana, hoje, nós queremos que você, durante a semana, viva uma experiência como igreja. Como igreja. Aí eu coloquei assim, vamos falar sobre o lugar onde esse crescimento acontece. O nosso crescimento espiritual acontece na igreja. Então escreve aí, a igreja. A igreja é o lugar onde nós vamos ter o nosso desenvolvimento espiritual. É participando do corpo, é participando da membresia, junto com os irmãos, um com o outro, olhando um para o outro. Olha que legal, um ajudando o outro. Quem está ajudando alguém a responder aí? Está ajudando? Olha, está ajudando, está vendo? Ou seja, você está cooperando com a vida do outro, a igreja ajuda. Então nós começamos a ter o nosso crescimento espiritual na igreja, onde tudo acontece sobre a vida com Deus. Começa aqui na igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é um endereço. Às vezes a gente pensa, né, Rafaela? Não sei se você pensa assim. Onde que é? Olha só, alguém pergunta para você assim, onde é a sua igreja? E aí na hora, na nossa mente vem, é lá na rua 4, entre a Maranhão e a Piauí. Não, aqui é o lugar onde a igreja se reúne, aqui é o templo. Aqui é o espaço físico, onde a igreja se reúne. E aí você pode falar assim, onde é a sua igreja? E aí o que você pode responder? Aqui eu sou a igreja. Não, mas onde é que vocês se reúnem? A nossa igreja se reúne lá na rua 4, entre a Maranhão e a Piauí. Aqui é onde nós nos encontramos como corpo da igreja. Mas a igreja é onde nós somos tratados, é onde nós somos fortalecidos, é onde nós aprendemos de Deus. Por isso eu tenho me esforçado lá em casa, e os meninos aí são prova disso, eu tenho me esforçado para trazer todos os meus filhos para a igreja. Por quê? Porque aqui nós crescemos com Deus. Aqui nós aprendemos de Deus. Aqui nós servimos. Aqui nós vamos nos desenvolver. Aqui nós temos oportunidade de abençoar a vida um do outro e ser abençoado pelo outro. Aqui os tijolinhos são colocados. Aqui a igreja é constituída e nós vamos crescendo. E Deus vai nos abençoando e nós vamos nos desenvolvendo. Onde é que você se desenvolve espiritualmente? É na igreja. Por isso,
o nosso tema central é maturidade cristã. Mas a ideia é a seguinte: maturidade cristã não é saber mais. Você entendeu isso? Colocamos isso muito forte domingo passado. Maturidade cristã não é saber mais. Maturidade cristã é viver melhor. Por isso, vamos embora viver. Maturidade cristã é conseguir viver bem. Quantas vezes o mundo está caindo debaixo da sua cabeça, ou melhor, em cima, né? Em cima da sua cabeça. Todos os problemas do mundo, problema em tudo quanto é área. Eu divido a minha vida em 4 áreas principais: Deus, família, trabalho e igreja. Amém? 4 áreas principais. Eu divido família ainda, mas esses são os principais aspectos. Então, às vezes você está com um problema na sua vida com Deus, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia. Já aconteceu isso com você? Não é? Aí você está com um problema na sua casa, seu filho está dando trabalho, a mulher está dando trabalho, você está dando trabalho. E aí de repente você chega lá no seu trabalho, onde você mantém o seu sustento, e lá está tudo ruim. Está com um problema com as pessoas lá do seu trabalho. E aí você vem para a igreja e não quer ficar na igreja, e fica colocando culpa em um e no outro, e aí tudo está ruim. Parece que tudo está ruim. O que está faltando? Hein, pastor? Saber viver. Comunhão com Deus é saber viver. Está faltando saber viver. Posso ter todo o conhecimento bíblico dentro de mim, mas se minha vida vai mal, alguma coisa está errada e você não está sabendo viver. Quando nós amadurecemos, e aí eu gostei da palavra do Pedrinho, que eu perguntei para ele depois, você vai lembrar, Pedro? Falei, Pedro, qual foi a parte que você mais gostou? Ele pensou um pouquinho, ele falou assim: quando a gente amadurece, de dentro para fora. Amadurecimento. Maturidade cristã é amadurecimento. Não é a quantidade de conhecimento que você tem a respeito da Bíblia. Eu conheço de verdade, pessoas que têm mais de 50 anos de vida cristã e não têm maturidade. Vocês conhecem pessoas assim? Tem pessoas idosas, que nasceram dentro da igreja, que não têm maturidade. Então, nós estamos trabalhando a ideia de saber viver, né, onde a maturidade cristã não é saber mais, maturidade cristã é saber viver. A fé verdadeira é quando nós colocamos ela em prática. Não é só teoria, é quando nós colocamos em prática. E estamos trabalhando um texto bíblico como texto-chave. Quem lembra qual é? É para decorar. Efésios 4:1. Repete comigo. Efésios 4:1. Todo mundo junto, vamos lá? Efésios 4:1. E aí vamos ler juntos, está escrito aí no seu papelzinho aí. Olha só: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vamos falar de novo para decorar, para aprender? Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amém? Esse é o texto de Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Ele então está falando: olha, eu rogo para que você viva de uma maneira digna. Não, você já conhece, eu ensinei vocês. Eu ainda falei domingo passado. Paulo escreve Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, falando para a igreja como é que ela tinha que viver. Tudo teoria, teoria, teoria. Quando chega no capítulo 4, no verso 1, o que ele fala? Pelo amor de Deus, tudo isso que eu ensinei para vocês, coloquem em prática. Vivam de maneira digna para o que foram chamados, a fé cristã. Por isso, vamos embora viver.
onde ninguém vê. Falamos domingo passado. Hoje eu vou aprofundar sobre onde Deus me plantou. Domingo que vem vou falar onde a fé vira atitude. E no outro domingo vou falar onde mais falho de errar, onde mais eu deslizo. E aí a gente fecha a série para ter um maior crescimento espiritual, para colocar em prática aquilo que Deus tem colocado na vida da gente. O que a gente tem ensinado aqui na igreja, o que eu tenho, como pastor, tentado apresentar para os irmãos. Eu gosto de pregar, e eu acho que eu sou mais professor do que pastor. Né? É mais professor do que pastor, porque é importante que a igreja aprenda, que os irmãos aprendam, e não só recebam teoria na mente e na mente, mas que fique dentro de você, que dentro de você mude. Esse é o meu sonho, que mude dentro de você. Então, agora um exercício de lembrança, para quem veio, né? Para quem assistiu, quem participou, na palavra de semana passada, né? Como a palavra mexeu mais em você? Quem lembra aí? Tenta pensar um pouquinho. O que mais tocou lá dentro do seu coração? Pedrinho já falou para mim, amadurecer de dentro para fora, né? Igual a goiaba que a gente pega ali, por fora está verde, mas quando você morde, por dentro ela já está amadurecendo, vermelhinha, quase madura de vez, né? Então, o que mais mexeu com você? Sobre o crescimento. Que legal, sobre o crescimento. Olha, esta caminhada que nós estamos propondo é uma caminhada rumo à maturidade, sobre o crescimento, sobre amadurecer de dentro para fora, sobre você então ser um verdadeiro cristão e colocar isso em prática. Vou fazer umas perguntas para vocês. Presta atenção aqui, meninos, ó. Olha aqui, vou fazer umas perguntas para vocês. Primeira pergunta: você tem um motivo para celebrar Jesus? Pensa aí, vocês entenderam? Você tem um motivo para celebrar, festejar Jesus? Quando o nome dele, ou seja, o nome de Jesus, vem à sua mente, qual é a primeira palavra que vem no seu coração? Hein, Rafaela? Quando Jesus vem à sua mente, qual é a primeira palavra que vem ao seu coração? Qual é o sentimento que está lá dentro de você quando você pensa naquilo que Jesus faz por você? Já pensou sobre isso? Como você reage, né, ao nome de Jesus? Eu vou fazer um exercício prático com você aí agora, né? Olha os objetos que estão perto de você, está na sua mão, está na sua bolsa, dá uma olhadinha aí, né? Então, por exemplo, você vai formular uma frase, vai pensar aí numa frase, um slogan, quando você pegar o objeto. Escolhe um objeto aí e pega. Eu peguei uma chave, né? Peguei uma chave. Olha o slogan que eu coloquei aqui: Jesus é a chave para uma verdadeira mudança de vida. Amém? Esse é o meu slogan. Com a chave aqui, ó. Qual é o slogan que eu falei? Jesus é a minha verdadeira chave para a mudança de vida. Inventa um slogan para algo que você pegou. O que você pegou? O Adrian pegou o celular, né? Fala uma frase aí, Adrian, com o celular que você pegou, né? Bem-vindo aí, irmão, Deus abençoe, que bom você estar aqui com a gente, né? Não, Jesus, Adrian, né? Uma frase aí, sabe, aquilo que Jesus toca no seu coração. Vou dar uma dica para você: com o celular eu posso ouvir de Jesus. Amém? Gravou aí? Com o celular eu posso ouvir de Jesus. Quem está com caneta? Faz uma frase com caneta. Fala, Aline. Glória a Deus. Eu vou falar aqui, vai ficar registrado. Jesus é
a letra que escreveu a caneta que escreveu a minha vida. Glória a Deus, irmãos. É isso. Coisas que estão com você, coisas do seu dia a dia. Você pode pegar e falar assim: Jesus está participando da minha vida. Jesus é importante. Jesus é legal demais para mim, né? Então, preparado aí? Bora viver onde Jesus me plantou. Amém? Vamos falar todo mundo junto essa frase? Bora viver onde Jesus me plantou? Todo mundo junto. 1, 2, 3. Bora. Glória a Deus. Bora viver onde Jesus me plantou. Você se lembra qual foi a sensação quando você visitou a igreja pela primeira vez? Ou um grupo pequeno, né? Um PGM, um pequeno grupo, ou uma célula, ou uma reunião familiar, né? Você se lembra qual foi a sensação quando você visitou pela primeira vez esse lugar, né? A igreja onde a gente se reúne? Pode ser na casa, pode ser aqui, pode ser em algum lugar, pode ser em outra igreja, em outro lugar. Qual foi a sensação? Muitas pessoas enchem de alegria, muitas pessoas, né? Volta lá no templo. Lembra, irmã Marinalva? Volta lá no Maranhão, né? Foi no Maranhão mesmo? No Ceará, lá no Nordeste brasileiro, né? Para lembrar daquele tempo em que Deus tocou no seu coração pela primeira vez, o seu primeiro contato com o grupo de pessoas que fazem parte aí de uma igreja, né? Onde você se converteu, onde você se entregou para Jesus. Talvez você não se entregou a Jesus ainda, mas é uma boa oportunidade. Como é que Jesus está tocando no seu coração? Como é que Jesus está falando para você? Por que você veio aqui hoje? Vou dizer para você com toda certeza, você não veio aqui por acaso. Alguém pode ter insistido, eu insisti, não foi, Pedrinho? Eu quero te ver lá. Mas não é por acaso, Jesus trouxe você aqui hoje, porque Jesus tem algo importante para falar para você, para falar na sua vida, no seu coração. Então, nós estamos preparados para viver onde Jesus me plantou, onde Jesus me colocou. Você veio aqui porque Jesus, Ele quer que você esteja aqui. A gente vê nitidamente em toda a palavra bíblica, né, em toda a palavra de Deus, e principalmente no Novo Testamento, agora você escreve aí, né, que Deus nunca desejou, está escrito ali também, ó, Deus nunca desejou que o seu povo vivesse de forma individual. Já pensou sobre isso? Deus nunca quis que a sua igreja vivesse de forma individual, ainda mais hoje em dia. Nosso culto, nossa celebração está sendo transmitida pela internet. Tem pessoas que estão assistindo lá na casa dela. Algumas pessoas não podem sair de lá porque moram na fazenda, muito longe. A gente transmite para abençoar essas pessoas. Moram no assentamento, né? 70 quilômetros daqui, é longe, não dá. 70 mesmo, Paulisson? É isso, né? 60 quilômetros daqui, uns mais, outros menos, né? Tem pessoas que estão lá nos Estados Unidos e assistem, tem pessoas que estão em outros lugares do Brasil e do mundo e participam com a gente, talvez não na mesma hora, em outro momento, mas quando alguém diz assim, eu não preciso ir à igreja, eu posso estar com Deus sozinho. Você sabia que esta não é a vontade de Deus? Deus não quer isso. Deus quer que você entenda que Ele não criou a humanidade para viver de forma individual. Nós precisamos de pessoas. Eu gosto de um slogan, eu usei isso muitas vezes nas outras igrejas que eu pastoreei, um slogan que fala assim: pessoas precisam de Deus,
Pessoas precisam de pessoas. Claro que nós precisamos de Deus. Deus é importante demais, mas nós também precisamos de pessoas. Por isso Deus não nos criou para viver assim, de forma individual. Nós fomos criados para viver em comunidade, para viver junto com outras pessoas. Quando eu olho para o próprio Deus, nós falamos que Deus, Ele é o quê? Olha para os meus dedinhos aqui que vocês vão entender. Deus, Ele é triuno. O que significa isso? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então o próprio Deus já vive como família. O próprio Deus já vive em comunidade. E Deus vive com os anjos na eternidade. Não é isso que nós entendemos? Então Deus vive em família. Então quando Deus cria a humanidade, quando a gente olha para a história escrita na Bíblia, quando a gente vê lá no começo, Deus cria Adão, Deus cria Eva. Qual é a fala de Deus para Adão e Eva? Crescei. Não é esta a fala? Quando Deus olhou para Adão, que ele estava sozinho, Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma família para ele. A família cresceu, e foi crescendo, e hoje nós estamos aqui. E aí Deus criou as tribos, e Deus criou Israel com as suas 12 tribos, e Deus mandou Jesus e criou a igreja. E Deus criou a igreja, Jesus criou a igreja, e falou assim: vão, e multipliquem a igreja. Então Deus nunca desejou que o seu povo vivesse o quê? De forma individual. Por isso a igreja é importante para nós. Por isso viver em comunidade é muito importante para nós. Por isso nós precisamos pertencer à família da fé. A ideia de pai espiritual, de mãe espiritual, a ideia de filho na fé. Ter alguém que acompanha, ter alguém que caminha junto, ter alguém que faz parte ali da família, né? Então pertencer à família da fé, servir a família da fé, e aí convidar outros para fazerem parte da família da fé. Essa é a ideia de igreja. Então viver digna da vocação para que nós fomos chamados. E aí você vai escrever 3 palavras muito importantes: pertencer, servir e multiplicar. Amém? Escreve aí: pertencer, servir e multiplicar. Eu preciso pertencer, eu preciso servir e eu preciso multiplicar. 3 palavras que vão fazer a gente repensar a ideia de viver onde Deus me plantou. Quando a gente olha para o livro de Mateus, um livro espetacular, 28 capítulos falando sobre Jesus, a vida de Jesus, e aí no final a gente vê lá assim, a importância de viver em comunidade. E aí o que Jesus fala? Ide por todo o mundo, o que mais? Pregai o evangelho a todos, a toda criatura, né? A todos, o que mais? Antes, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo aquilo que ensinei para vocês. E eu vou estar com vocês para sempre. Todos os dias. E a gente percebe isso na vida de Jesus. A gente percebe isso nas palavras de Jesus. Não é tremendo essa ideia que Jesus está passando para nós? De viver em comunidade. E aí quando a gente começa a ler Atos, a gente vê a igreja em comunidade, não é? Todos os dias, de casa em casa, no partir
do pão, nas orações, tinham tudo em comum. E o povo se alegrava com a igreja. Aí o texto fala, e a igreja caía na graça do povo, e todos os dias Deus ia acrescentando pessoas à igreja. Por isso você está aqui. Você pode falar assim, glória a Deus, que bênção. Por isso você está aqui. Porque Jesus plantou essa igreja aqui nesse lugar. Porque essa porta fica aberta para quem quiser entrar e fazer parte dessa igreja. Essa é uma igreja plantada por Jesus. Então vamos embora viver? Primeiro, pertencendo aonde Deus me plantou. Escreve aí. A igreja é mais do que um lugar que frequentamos. Você vai escrever isso aqui agora. É uma família da qual fazemos parte. A igreja não é só um lugar que nós frequentamos. É uma família que eu faço parte. Amém? Rafaela e Pedro, senta aí, meus filhos. Né? A igreja é uma família. É por isso que nós nos chamamos de quê? Irmãos. Show. Nós nos chamamos de irmãos, não é à toa. É porque nós entendemos que fazemos parte de uma família. Sabe qual é a palavra-chave aí? Pertencimento. Eu pertenço. Quem não sente quem não tem esse sentimento de pertencimento, fica deslocado. Parece um peixe que está fora d'água. Por quê? Eu não pertenço àquele lugar. Eu não pertenço àquele povo. Eu não pertenço. Não. Põe no seu coração, você pertence. Fale aí, agora, eu pertenço. Eu pertenço. Você está aqui, você pertence a essa família. Essa família é sua família. Você faz parte desse grupo. Você faz parte desse povo. Efésios 2,19 tem um texto muito legal para nós. Olha o que diz Efésios 2,19. Assim, está aí no seu papelzinho. Assim, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e o quê? Membros da família de Deus. Vocês agora são membros da família de Deus. Vocês fazem parte dessa família. Então vocês pertencem, queridos, amados. Fala de novo, eu pertenço. Eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a esse lugar. Esse povo aqui é meu povo, aqui é minha família também. Não é só a minha família lá de casa, meu pai, minha mãe, meus filhos, não, minha esposa, não. Esses aqui são meus irmãos. Olha para o outro e fala, você é meu irmão, você é meu irmão. Amém? Meu irmão, você é meu irmão. Irmã, você faz parte da nossa família. Nós vivemos, olha, se faz sentido o que eu vou falar agora. Nós vivemos numa era, num tempo, já há muito tempo que isso vem só piorando, de relacionamentos superficiais. É ou não é verdade? Relacionamentos superficiais, até mesmo nos casamentos. As pessoas falam assim, não, você não precisa saber disso não, isso aqui é meu, é só eu é que sei o que eu estou sentindo, eu é que sei onde é que a dificuldade vem, você não está nem aí para mim. Aí começa um monte de problema. Mas por que essas coisas acontecem? Porque os relacionamentos são superficiais e artificiais também, maquiados, né? Maquiados, cheio de máscara. Cada lugar que você vai, cada grupo que você entra, você veste uma roupa. Não é essa roupa aqui não.
é a roupa da máscara, diferente, para fazer parte daquele grupo. Nós, infelizmente, nós estamos envolvidos pela superficialidade. Ninguém se aprofunda na vida de ninguém. Onde na família, nós precisamos nos aprofundar na vida um do outro. Eu preciso saber o que está acontecendo com o outro. Não é para espizinhar, não é para espinhar, não é para culpar, não é para julgar, não é para apontar dedo, é para fazer o quê? É para abraçar, acolher, ajudar. Eu vou caminhar com você. Vem cá, chora no meu ombro. Eu sou seu irmão, eu sou sua irmã, pode vir aqui, pode contar comigo, conta comigo. Qual é o problema que você está vivendo? Eu quero te ajudar. E aí a gente entra e se aprofunda. Infelizmente, a grande maioria das pessoas só querem aproximar do outro, inclusive do outro que sofre, para saber o que está acontecendo e espalhar na mídia. Não é isso? Para contar sobre a vida do outro. Olha, você ficou sabendo da última? Fulano de tal? Não é para isso. Nós nos aprofundamos na vida do outro porque nós nos importamos, porque a outra pessoa é importante para mim. Essa geração fast food, né? Comida rápida, resolve logo, liga, leva, come e acabou. Não é isso? É a geração que a gente vive hoje em dia. Não. Pertenço aonde Deus me plantou. Eu pertenço a uma igreja. Deus me plantou aqui nesta igreja. Então você faz parte da minha família, eu faço parte da sua família, da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Você é importante para mim. Olha para o lado e fala, você é importante para mim, mas de verdade. Mas de verdade, você é importante para mim. Marido e mulher não vale não, nem mãe, filho e irmão. Você é importante para mim. Nós somos importantes um dos outros, nós não somos descartáveis. Deus quer que você se aprofunde no relacionamento da igreja. Amém, pastor? Faz sentido isso? Deus quer que nós nos aprofundemos. Anota no seu papelzinho aí. Deus nos chama a pertencer. Deus nos chama a pertencer. Criar laços, viver de forma compromissada com o corpo de Cristo, estarmos presentes. Olha, eu quero muito vocês presentes aqui, amém, queridos? É importante, é tão ruim quando tem um domingo que a gente olha e está faltando um, e está faltando outro, e cadê o irmão? Ou você toca, pesa assim, o que será que está acontecendo? Eu, por exemplo, estou morrendo de saudade da irmã Geira, né? Fala assim, pastor, eu também. Mais ainda, a esposa do pastor Leles, né? Ela logo está chegando. Então, cadê aquele irmão? Você sente saudade? Vontade que ele estivesse aqui. Porque Deus nos chama a pertencer. Eu pertenço, né? Tenha certeza de uma coisa: é impossível você se sentir pertencente a um lugar que você só vai de vez em quando. É verdade isso? Você escutou o que eu falei? Eu vou falar de novo. Senta aí, Adrian. É impossível você sentir que pertence a um lugar que você só vai de vez em quando. É por isso que na primeira vez que você vai a um lugar, você fica ali assim, né, parecendo um peixinho fora d'água, não é?
Porque você está se acomodando, você está se acostumando, mas você é bem recebido, alguém fala com você, alguém te dá uma boa noite, alguém te recebe bem, você já sente acolhimento, não é verdade? E aí no outro domingo você quer voltar, o pastor pregou uma palavra até mais ou menos, até boa, tocou no meu coração, mas não foi ele, foi Deus, foi Jesus, porque Deus quer que você sinta pertencer. Amém? Pertencimento, eu pertenço. E aí então, a pergunta é: você tem se envolvido de forma intencional à igreja, ao pequeno grupo, à reunião familiar? Quinta-feira passada, nós nos reunimos na casa da irmã Marinalva, porque nós estamos nos reunindo toda quinta-feira na casa de um irmão para orar por aquela casa, por aquele lar. Aí a igreja vai para lá. Foi boa, irmã Marinalva? Vicente gostou? Olha aí. Foi bênção, tá vendo que bênção? Quinta-feira que vem é na casa de quem? Marlene não vai nem precisar sair de casa, né? Vai nos receber lá. Vamos quinta-feira orar pela casa da Marlene. O que é que nós queremos com isso, além de orar pelos irmãos? Mostrar que aquela família, aquele irmão pertence à nossa igreja. Você pertence. Amém, querido? Você pertence. Por isso é importante o envolvimento, por isso é importante eu me conectar ao grupo, por isso é importante eu me sentir parte, pertencimento. A segunda, bora viver onde Deus me plantou, é servindo aonde Deus me plantou. Amém? Servindo, eu pertenço, mas eu pertenço ao grupo, e aí eu vou servir, eu tenho que servir. Eu não estou ali só para ser servido, eu preciso aprender a servir o outro, aprender a viver para o outro também, não viver só para mim. Deus não nos coloca numa família para só receber na mão. Seria bom, né, Pedro Lucas? Pedro Lucas está lá em casa, e aí a Rafaela também está lá em casa, deita lá na cama: pai, traz uma água para mim. Aí o pai leva a água lá. Mãe, cadê meu prato de comida? Aí a mãe vai e leva o prato de comida. Mãe, cadê meu lanche? Aí a mãe vai e faz o lanche. Aí de repente o pai, a mãe fala assim: Rafaela, vai lavar as vasilhas. A Rafaela fala assim: não é minha vez não. Por que não manda o Pedro? Por que não manda o Eduardo? Por que não manda o outro? Rafaela, porque você faz parte da família e você tem que aprender a servir. Nós vivemos na família e todos nós precisamos aprender a servir, a ajudar, a fazer parte um do outro, né? Nós não somos só espectadores. Quem que é espectador? Hein, Bruninho? Você sabe me dizer? Hein, Bruno? O que é um espectador? É uma palavra difícil para vocês que são pequenos, né? Já sabe, Aline? Não sabe? Você sabe, Bruno? O que é espectador? Hein, Adria? Uma pessoa que só observa. O que é espectador? Quem só fica o quê? Só fica olhando, não ajuda, não levanta, não faz nada. Ele é só um espectador. Aquela pessoa que fala assim: eu paguei, agora todo mundo tem que me servir, eu quero ser servido, né? Eu não vou ajudar em nada aqui não, porque eu que estou mandando nesse negócio aqui. Não, anota aí, né? Anota aí, fala assim, Deus nos planta em uma família, não para sermos meros espectadores, mas para, anota, servir
amar. Amém, queridos? Meninos, me ajuda aí. O que vocês estão anotando aí? Que eu não estou vendo vocês anotar. Anota aí. Servir e amar. Nem sabe onde é que é para anotar, né? Ah, peguei vocês. Depois chegar lá em casa, quero ver tudo, eu vou olhar as suas anotações. Né? Vou olhar um por um. Tá bom? Nós fazemos parte de uma família para servir e amar. Servir e amar. Olha o que Efésios 4,16 fala. Olha só, está no seu papelzinho aí. Efésios 4,16. Vou pedir o Pedro para ler. Tá? Efésios 4,16. Está no seu papel. Cadê seu papel? Pega o seu papel. Pega a Rafaela. Você vai ajudar o Pedro aí. Olha o que Efésios 4,16 fala. Logo depois do 2, servindo aonde Deus me plantou. Efésios 4,16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Cada pessoa que faz parte do corpo, cada um tem o quê? Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Ah, pastor, eu não tenho função na igreja. Não, tem sim. Talvez você ainda não sabe. Mas você tem sim. Você não está aqui para ser mero espectador. Você está aqui porque você faz parte do corpo. E você tem o quê? Uma função. O Espírito Santo toca na gente. O Espírito Santo fala na nossa mente. O Espírito Santo nos incomoda. E aí você passa a ter no corpo, que é a igreja, uma função. Você tem um trabalho para ajudar lá. Isso é ser igreja, né? Eu coloquei assim, ó: cada um de nós desempenha de forma ajustada e unida essa função. Qual é o resultado? Põe aí para nós. Qual é o resultado quando cada um cumpre a sua função? Crescimento e edificação. Quando todo mundo coopera na vida do outro, quando cada um da igreja serve em alguma área, quando cada um entende e descobre qual é a sua função, o que acontece com a igreja? A igreja o quê? Fala comigo. A igreja cresce. A igreja o quê? Cresce. A igreja cresce, cresce, e isso a gente chama de edificação. Cada membro da igreja é um tijolo, e um tijolo colocado ali um do lado do outro, um em cima do outro, forma uma edificação, uma parede, a crescimento, a desenvolvimento na igreja. Então Deus nos plantou em um lugar para que a gente então frutifique, para que a gente abençoe, para que a gente dê fruto para o outro comer. É engraçada essa ideia, não é? Já pensaram nisso? Vocês já viram pé de goiaba comer goiaba? Não come, né? Ele come areia, come terra, bebe água. Mas ele não usa o seu próprio fruto para ele. Os passarinhos comem, a gente come, animais comem. Os frutos servem para abençoar quem? A gente ou aos outros? Aos outros. Aos outros. Então os frutos que saem de nós é para abençoar aos outros membros da igreja, as outras pessoas na comunidade, e isso é muito importante. Cada um possui uma função no corpo de Cristo. Jesus nos planta na igreja para a gente então desenvolver, aprender, saber o que é importante para nós,
o que a palavra de Deus tem para nós, mas também para fazer alguma coisa. Ah, pastor, só fulano, beltrano e cicrano foi eleito. Eu não fui eleito. Eu vou dizer para você, você não precisa ser eleito para exercer uma função na igreja. Amém, Marlene? Não é? É Deus que dá aquilo para você e você faz. Você abençoa a vida do outro desse jeito. E a igreja então se desenvolve assim. Você já sabe quais são os seus dons? Não é? Se não sabe, tem que descobrir. Você pode fazer uma prática assim, ó. Olha uma maneira fácil de você descobrir o seu dom. Na vida normal, na vida secular, o que é que você gosta de fazer? O que é que você mais gosta de fazer? Você gosta de dar aula? Então lá na igreja você pode ensinar. Entenderam? Você gosta de trabalhar com criança, né, Aline? Ó, indireta. Então lá na igreja você vai trabalhar com as crianças, vai abençoar a vida das crianças. Você vai para o banheiro e tá lá cantarolando músicas. Então lá na igreja você pode participar do ministério de louvor e adoração da igreja. Ah, você tem vontade de tocar? Então aprende a tocar algum instrumento e vai tocar aonde? Lá na igreja. Ah, eu gosto de receber as pessoas, eu gosto de dar bom dia, eu gosto de, né? Então vai lá para a recepção da igreja e vai receber os irmãos que estão chegando na igreja. Tem muita área na igreja em que você pode abençoar. Então a igreja é um lugar onde você vai servir e amar. Servir e amar com os seus dons, com aquilo que você gosta de fazer. Por fim, o último ponto, e esse eu deixei em branco, não põe aqui ainda não. Ah, já pulou, já colocou lá. Né? O terceiro tópico de ser igreja, de viver onde Deus me plantou, é trazer outros para a família cristã. Está ali, ó. É o terceiro tópico. Trazer outros para a família cristã. Olha, queridos, entendam isso de verdade. Entendam isso que eu vou falar de verdade. Você não foi chamado para a igreja só para fazer parte da igreja. Ok? Você foi chamado para a igreja para convidar outros para fazer parte também. Você foi chamado para ser igreja, para convidar pessoas, para falar com pessoas, para falar do evangelho com pessoas. Você precisa entender que outras pessoas também precisam ouvir falar de Jesus. Outras pessoas também estão, ou elas precisam ouvir e receber o privilégio de fazer parte da família de Jesus. Então essa é a nossa missão. Fazer multiplicar a família de Jesus. Fazer crescer a família de Deus. E aí, anota aí, o que é que isso significa? Isso significa evangelizar, cuidar, discipular e convidar outros para a igreja. Está escrito ali, não está? O que é que significa isso? Vamos ler lá então? Evangelizar, cuidar, discipular e convidar outros. Isso é viver onde Deus me plantou. Se Deus plantou você aqui, se Deus está plantando você aqui, além de pertencer à igreja, além de servir e amar, você tem que também convidar outras
pessoas para fazer parte da igreja. Efésios 3:8 diz assim: e a ele foi dado anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Você está falando de Paulo, né? A ele foi dado o quê? A ele foi dado anunciar aos... Vamos trocar anunciar? Convidar os gentios às insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas do reino de Deus. As riquezas de Jesus. Não ficar só para nós. Não ficar só para mim. Anunciar isso aos outros. Falar isso às outras pessoas. Deus nos plantou aqui para a gente frutificar. Para trazer mais e mais e mais. Tem um hino que fala assim que Deus deseja que nós saiamos pelas ruas, valadas, casas. Lembram desse hino? Mas quem cantou os hinos cristãos mais antigos vão lembrar. E tragamos todos os que ainda não conhecem para dentro desse lugar onde está a igreja de Jesus. É um privilégio muito grande. Se você fizer uma pesquisa rápida, uma pesquisa que fale assim, como é que foram alcançadas as pessoas que fazem parte da fé? Sabe o que é que você vai descobrir? Como foram alcançadas as pessoas que fazem parte da igreja? Faz essa enquete depois. Sabe o que é que você vai descobrir? Que elas foram alcançadas por um amigo, por um membro da família, pelo pai, pela mãe, por um colega de trabalho. Sim ou não? Não é verdade? Assim que elas foram alcançadas. É claro que quando um Gideão vem aqui e vai dar um testemunho, qual é o testemunho que o Gideão vai dar? Fulano, ciclano, beltrano, no presídio, no hospital, foi alcançado quando leu um texto da Bíblia. É ou não é verdade? Acontece? Claro que acontece, mas são poucos os casos. Se você considerar a grande maioria, aqui dentro de nós, aqui, quem foi alcançado aqui só porque leu alguma coisa da Bíblia em algum lugar? Aqui dentro. Quem foi alcançado pelo testemunho dentro de casa, do pai, da mãe? Levanta a mão. Quem foi alcançado por um amigo? Está vendo? Marlene foi alcançado por quem? Por um parente. É assim que a grande maioria das pessoas são alcançadas para viver na igreja de Jesus. A grande maioria, porque alguém convidou, porque alguém falou de Jesus para você, por isso você está aqui hoje. Assim as pessoas, elas são alcançadas. Então trazer outras pessoas para essa família, ensinar elas a obedecer, discipulá-las, falar de tudo aquilo que você já aprendeu de Jesus para ela, essa é a minha missão. Fala isso. Esta é a minha missão, essa é a missão. Fale assim, ainda há lugar. Tem banco vazio aqui na igreja? Então ainda há lugar. E o dia que esses bancos estiverem lotados? Ainda há lugar, a gente compra a cadeira e põe. O dia que não tiver mais espaço, ainda há lugar, a gente derruba as paredes e aumenta. O dia que não caber mais nesse lote, a gente compra outro lote maior. Sempre haverá lugar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus foi para o céu para preparar um lugar para você. Ainda há lugar. Tem um lugar para você na igreja. Tem um lugar para você aqui.
no corpo de Jesus. Tem um lugar. Por isso, nós precisamos convidar pessoas. Amém? Fala assim, eu vou convidar. Amém, Jesus? Eu vou convidar. Domingo que vem eu vou convidar. Eu vou passar a semana inteira convidando a mesma pessoa. Amém? E se ela falar assim, eu não tenho como ir, você vai falar assim, eu vou te buscar. Mas você não tem carro, não tem nada não, eu vou a pé. E aí nós dois vamos a pé. Qual o problema? Nada, nenhum problema. Mas ela precisa perceber o seu empenho em trazê-la para esse lugar, porque aqui Deus fala ao nosso coração. Aqui Deus está ali, buzinando no nosso ouvido. Aqui Deus está falando, você pertence. Aqui você é acolhido. Aqui você tem um lugar para você. Aqui você vai ser sempre bem recebido. Aqui nós vamos amar e servir. Eu não ouvi nenhum amém, glória a Deus, aleluia. Amém? Aqui você vai amar, vai servir. Aqui é o lugar. Por isso nós precisamos convidar. Quem está perto de você, não aqui agora, que ainda não conhece Jesus, ou que ainda não faz parte de uma comunidade, de uma família cristã, trabalhe a vida dessa pessoa, convida ela, evangeliza, fala de Jesus para ela, ore por ela. Nós estamos orando pelas pessoas aqui da nossa igreja. Amém? Pastor, eu esqueci, eu separei e acabei esquecendo. Lá na minha mesa, lá dentro, tem um monte de livrinhos de leitura diária, e tem também um monte de livrinhos de o Evangelho de João. Você pega para mim? Por favor, eu esqueci. Era para ter deixado aqui em cima, né? Que a gente vai finalizar com um exercício importante, né? O que é que nós queremos? Que você convide, traga outros para a família da fé. Quem está ao seu redor que você, ou melhor, que ainda não ouviu falar de Jesus? Pensa aí. Ore por ele. Coloque essa pessoa no trono de Deus. Fale o nome dele no ouvido do Senhor. O nome dela no ouvido do Senhor. Fale, Deus, Jesus, estou me lembrando de tal pessoa. Eu gostaria tanto que ela fizesse parte da família. Pode pôr aqui em cima, pastor. Eu gostaria tanto que ela fizesse parte da família cristã. Então, eu quero fazer um desafio para você. Está aqui na mesa 2 livrinhos. Esse aqui é para você. Chama Presente Diário. Nós temos um monte aqui na igreja. Ok? Esse livrinho tem uma leitura diária. Um texto bíblico e uma meditação bíblica. Nós vamos começar a partir de amanhã. Tem aqui o dia, abri aqui, 6 de abril, Tesouro Verdadeiro, leitura bíblica, Marcos 10, de 17 a 22. E aí você vai ler. Se você não tiver Bíblia, você pega o seu celular, vai lá nos stories, no aplicativo, escolhe uma Bíblia grátis e baixa e lê. Hoje não tem dificuldade. Antigamente era difícil comprar, hoje não. Baixa no seu celular, viu, Adrian? O celular ajuda a falar de Jesus. E aí você lê o texto bíblico, lê a meditação que vai abençoar a sua vida todos os dias. Amém? É para você. Está aqui. Agora, o segundo desafio, você vai pegar esse outro livrinho aqui. Esse aqui é o Evangelho de João sobre Jesus. Eu ia colocar o carimbo da igreja aqui, mas o carimbo estava muito feio lá, eu vou fazer outro. Essa semana eu vou fazer outro. Deixa eu esquecer não, Marinalva. Tem que fazer um carimbo novo. Nosso carimbo não está pegando direito, né? Esse livrinho aqui, você vai
convidar alguém para discipulá-lo através desse livrinho. Amém? Não é para você. E você também não vai dar para a pessoa. Simplesmente, você vai pegar, pode pegar 2, um para você ficar com ele, e o outro você vai dar se a pessoa aceitar um discipulado pessoal com você. Amém? Eu estou ajudando a irmã Marinalva, que eu lembro do ano passado, que ela falou assim: pastor, faz tempo que eu não discipulo alguém. Antigamente eu discipulava tantas pessoas, né? Então hoje, cada um dos irmãos aqui tem a oportunidade de discipular alguém. Amém? Ah, pastor, eu não sei discipular. Tchan, 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 tchan. Lá no finalzinho aqui, ó. Lá no finalzinho, antes aqui tem o Evangelho de João. E lá no final tem 4 lições que você vai ler com a pessoa e ajudá-la a responder. Cada resposta tem um texto bíblico. Todos os textos bíblicos estão aqui, ó. Porque é baseado no Evangelho de João. E a pessoa vai ficar com esse livrinho. E aí você vai evangelizar durante 4 semanas. Um dia por semana. Você escolhe o dia, a hora, né? Eu aconselho homens evangelizar homens e mulheres evangelizar mulheres. É melhor, dá menos problema. Ok? E aí você vai, esta semana, trazer alguém para a família de Deus. Amém? Esse é o nosso desafio. Trazer alguém para a família de Deus. A pessoa talvez fale assim: ah, mas eu não quero ir para a igreja ainda, ou então eu não quero ir para a igreja agora, ou então eu não quero ir. Não tem problema. Quem é a igreja? Eu. Não é a pessoa que vem à igreja, é a igreja que vai até a pessoa. É isso que nós estamos aprendendo. Isso é maturidade cristã. Isso é amadurecer de dentro para fora. E aí você vai abençoar a vida de alguém. Amém, queridos? O que é que nós aprendemos hoje? Deus, ou melhor, bora viver onde Deus me plantou. Você foi plantado na família de Deus. Então você pertence. Você pertence. Você foi plantado na família de Deus para servir e amar com seus dons e seus talentos. Você foi plantado na família de Deus para trazer pessoas para a família de Deus. E assim Deus vai nos abençoando. E assim Deus vai multiplicando a igreja. E assim a igreja vai caindo na graça do povo, porque eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Evangelho de João. Essa semana você vai fazer isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos encerrar, né? E aí, ao final, todo mundo pode ficar em pé ou sobre seus pés. E nós vamos encerrar. Eu quero orar por você, né? E eu quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça você membro de verdade da família de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pelo que nós vivemos aqui hoje. Deus, o Senhor está nos desafiando a ser igreja nos campos, nas praças, nas ruas, ser igreja na nossa casa, na nossa família, mas também ser igreja aqui junto com os irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a servir, ajuda-nos, ó Pai, a falar de Jesus às pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros membros da sua família, onde nós pertencemos, onde nós servimos, amamos,
onde nós trazemos pessoas para Jesus. Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um dos que estão aqui, ou daqueles que estão em algum lugar fazendo parte dessa celebração através da internet. Que a paz do Senhor faça parte das suas vidas e que cada um pertença à família de Jesus. Muito obrigado, querido Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, pegar o seu presente diário, pegar o seu livrinho de João para abençoar a vida de alguém durante esta semana, em nome de